A mãe solteira aceita cuidar dos trigêmeos do milionário frio. As crianças são rebeldes, carentes e rejeitam qualquer afeto. Com amor e firmeza, ela transforma a dor em laços de família. Mas quando o milionário percebe isso, tudo sai do controle. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena ajustou o crachá improvisado no uniforme emprestado enquanto subia os degraus de mármore da imponente mansão. Suas mãos tremiam levemente, não pela magnitude do lugar, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. Em seu apartamento minúsculo, Miguel, seu filho de 6 anos, estava sob os cuidados da vizinha, uma gentileza que não poderia durar muito tempo. A oportunidade surgira como um presente inesperado, uma vaga de babá em uma das famílias mais ricas da cidade, com salário 3 vezes maior que seu atual emprego de meio período em uma lanchonete. O telefonema da agência de empregos chegou na noite anterior, quando ela contava as moedas para comprar os remédios de Miguel. Senhora Helena Martins. A voz grave do mordomo ecoou pelo hall de entrada, interrompendo seus pensamentos. O senhor, Ricardo Mendes, a aguarda no escritório. Ela seguiu o homem pelos corredores decorados com obras de arte que pareciam custar mais que todos os seus anos de aluguel somados. Suas sapatilhas gastas faziam um ruído suave no piso polido, lembrando-a constantemente de seu lugar naquele universo paralelo de luxo e privilégios. O escritório era uma sala imponente, com estantes do chão ao teto repletas de livros encadernados em couro. Atrás de uma escrivaninha maciça de mogno, um homem de aproximadamente 40 anos a observava com olhos penetrantes e expressão severa. Ricardo Mendes tinha o semblante de quem raramente sorria. Suas credenciais são interessantes, ele comentou sem cumprimentá-la, folheando uma pasta. Experiência em creches populares, monitora de recreação, não é exatamente o perfil que procurávamos. Helena sentiu o estômago afundar. Senhor Mendes, posso garantir que... No entanto, ele a interrompeu. Aconteceu algo peculiar no processo seletivo. Houve uma confusão com os currículos e você foi chamada por engano. Descobri isso há poucos minutos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia ouvir as batidas aceleradas do próprio coração. Todo o planejamento que fizera, todas as contas que reorganizara mentalmente, desmoronavam diante de seus olhos. Mas já que está aqui, Ricardo continuou, surpreendendo-a, vou propor algo diferente. 3 dias de experiência, sem compromisso, de ambas as partes. Preciso de alguém que comece imediatamente, e a candidata original só estaria disponível na próxima semana. Antes que Helena pudesse processar completamente a proposta, um barulho de vidro quebrando reverberou pelo corredor, seguido por gritos infantis. Ricardo nem piscou, como se aquilo fosse parte de sua rotina. Aqueles são meus filhos, ele explicou, sem demonstrar emoção. Trigêmeos de 8 anos, Lucas, Mateus e João. O último diagnóstico que recebemos sugere que João seja neurodivergente, mas ainda não temos certeza. As outras 5 babás que passaram por aqui este ano não aguentaram mais que 2 semanas. Helena engoliu em seco, mas manteve-se firme. Posso começar agora mesmo. Ricardo arqueou uma sobrancelha, primeiro sinal de que algo o surpreendera. Não quer saber o salário? As condições? Com todo respeito, Sr. Mendes, preciso deste emprego. E pelo que ouvi no corredor, o senhor precisa de ajuda urgente. Podemos discutir os detalhes depois que eu conhecer as crianças. Um novo estrondo, dessa vez mais próximo, fez o lustre do escritório balançar. Ricardo se levantou, ajustando o terno impecável. Muito bem, Helena. Vou apresentá-la aos meninos. Mas antes, preciso que entenda uma coisa. Esta casa tem regras rígidas. A principal delas é nunca, sob hipótese alguma, mencionar Beatriz, a mãe deles. Este é um assunto proibido. Helena assentiu, mesmo sentindo um aperto no peito. Como mãe, não conseguia imaginar crianças proibidas de falar sobre quem as trouxe ao mundo. Mas guardou essa reflexão para si mesma. Tinha 3 dias para provar seu valor.
e não podia se dar ao luxo de começar questionando as regras da casa. Ao saírem do escritório, encontraram 3 meninos idênticos parados no corredor, observando os cacos de um vaso antigo espalhados pelo chão. Seus olhares eram uma mistura de desafio e curiosidade. Helena respirou fundo, sabendo que seu verdadeiro teste estava apenas começando. Os trigêmeos eram idênticos à primeira vista, mas Helena logo percebeu as sutis diferenças em suas expressões. Lucas, o mais alto por centímetros, mantinha uma postura defensiva, como um pequeno guardião. Mateus mordia o lábio inferior, denunciando sua ansiedade. E João, que ela intuiu ser o neurodivergente, balançava levemente o corpo para frente e para trás, seus olhos fixos em um ponto invisível da parede. Meninos, esta é Helena. Ela será sua nova babá durante os próximos 3 dias. Ricardo anunciou com a mesma frieza que demonstrara no escritório. Espero que se comportem adequadamente desta vez. Sem esperar resposta, ele consultou o relógio de pulso e acrescentou: tenho uma videoconferência em 5 minutos. Helena, o mordomo lhe mostrará as dependências e suas atribuições. E assim, tão abruptamente quanto havia surgido, Ricardo Mendes desapareceu, deixando um silêncio pesado no ar. Helena observou as 3 crianças que agora estavam sob sua responsabilidade, tentando decifrar a melhor abordagem. Então, ela começou com um sorriso gentil. Quem vai me ajudar a limpar esses cacos antes que alguém se machuque? Lucas cruzou os braços. A senhora vai nos dedurar para o pai? Dedurar o quê? Até onde sei, acidentes acontecem. Helena respondeu, já se abaixando para começar a limpeza. Mas seria ótimo ter ajuda para evitar que aconteçam novamente. Mateus foi o primeiro a se aproximar, pegando a pequena pá que o mordomo discretamente deixara próxima. João continuava em seu próprio mundo, mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para o movimento da vassoura no chão. Enquanto trabalhavam, Helena começou uma conversa casual. Sabem, meu filho Miguel também é expert em acidentes domésticos. Semana passada, tentou fazer milkshake sozinho e transformou nossa cozinha em uma pista de patinação. A menção de Miguel captou a atenção dos 3. Foi João quem perguntou, sua voz surpreendentemente clara. Você tem um filho? Tenho sim. Ele tem 6 anos e adora desenhar, principalmente super-heróis em situações inusitadas, como Batman fazendo compras no supermercado. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de João, o primeiro que Helena vira em qualquer um dos meninos. Lucas, porém, manteve sua postura cética. Por que ele não está aqui com você? Porque primeiro preciso conhecer vocês, não é? Ver se nos damos bem, se a casa é segura para ele. Helena explicou com honestidade. Ele está com nossa vizinha hoje. E o pai dele? Mateus perguntou timidamente. Helena respirou fundo. Somos só nós 2. Às vezes, famílias vêm em diferentes formatos. O comentário provocou um silêncio reflexivo entre os meninos. Helena percebeu que havia tocado em um ponto sensível e rapidamente mudou de assunto. Que tal me mostrarem seus lugares favoritos da casa? João, que até então mantivera distância, deu um passo à frente. Posso mostrar minha coleção de miniaturas? Adoraria ver, Helena respondeu com genuíno interesse. Enquanto seguiam João pelo corredor, Helena notou que Lucas e Mateus trocavam olhares significativos. Mais tarde, ela descobriria que nenhuma das babás anteriores havia demonstrado interesse real pelas coleções obsessivas de João, considerando-as apenas mais um sintoma de seu comportamento difícil. No quarto de João, prateleiras meticulosamente organizadas exibiam centenas de miniaturas de animais, cada uma posicionada em um ângulo específico. O menino começou a explicar seu sistema de classificação, seus olhos brilhando com entusiasmo. Esta é a seção dos felinos, ele explicou, apontando para uma fileira de pequenos gatos. Estão organizados por tamanho, cor e habitat natural. Helena observou atentamente, fazendo perguntas pertinentes que deixavam João cada vez mais animado. Pelo canto do olho, notou que Lucas e Mateus se aproximavam gradualmente, sua curiosidade vencendo a desconfiança inicial.
A sessão de apresentação foi interrompida pelo som do telefone de Helena. Era a vizinha, lembrando que precisaria sair em 2 horas. A realidade dos próprios desafios voltou com força total, mas Helena manteve a compostura. Meninos, preciso fazer uma ligação rápida. Podemos continuar isso depois? Promete? João perguntou, uma vulnerabilidade tocante em sua voz. Prometo. E quem sabe amanhã posso trazer alguns desenhos do Miguel para vocês verem. Pela primeira vez, os 3 irmãos pareceram unanimemente interessados em algo. Helena saiu do quarto sentindo que havia conquistado uma pequena vitória, mas sabendo que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Em menos de 2 horas, precisaria encontrar uma solução para Miguel e, em 3 dias, provar que seu erro de contratação poderia ser a melhor decisão que Ricardo Mendes já tomara. A primeira semana de Helena na mansão transcorreu como uma montanha-russa emocional. Os 3 dias iniciais de experiência se transformaram em 7 quando Ricardo, sem grandes explicações, simplesmente continuou agindo como se ela fosse funcionária efetiva. O que ele não sabia era que cada minuto extra significava uma pequena vitória na batalha particular de Helena. O maior desafio não eram os trigêmeos, mas a logística para cuidar de Miguel. Sua vizinha, Dona Zulmira, não podia mais ficar com ele durante o dia todo e as escolas em período integral estavam com as matrículas fechadas. Foi numa tarde particularmente tensa, quando Helena organizava mentalmente suas opções cada vez mais escassas, que João a surpreendeu com uma observação. Por que o Miguel não vem para cá? Pergunta feita durante uma sessão de organização das miniaturas pegou Helena desprevenida. João raramente iniciava conversas, preferindo responder quando questionado. Mais surpreendente ainda foi ver Lucas e Mateus, que brincavam no outro canto do quarto, pararem para ouvir a resposta. Não é tão simples, João. Seu pai precisaria autorizar. E Helena começou, mas foi interrompida por Lucas. A gente pode pedir para ele, o menino sugeriu, sua habitual defensividade dando lugar a um entusiasmo contido. Tem muito espaço aqui e a gente promete cuidar dele. Mateus, sempre o mais sensível dos 3, acrescentou. Ele pode ficar no quarto de hóspedes do nosso andar. Ninguém usa mesmo. Helena sentiu um nó na garganta. Em apenas uma semana, havia testemunhado pequenas mudanças nos meninos. João sorria mais frequentemente. Lucas baixara um pouco sua guarda e Mateus estava menos ansioso. A possibilidade de trazer Miguel para perto era tentadora, mas também assustadora. Vou pensar em como conversar com seu pai sobre isso, ela prometeu, sabendo que seria uma discussão delicada. A oportunidade surgiu naquela mesma noite, quando Ricardo voltou, mais cedo do trabalho. Helena o encontrou no escritório, revisando documentos com sua habitual concentração severa. Senhor Mendes, posso ter um momento? Ele ergueu os olhos dos papéis, sua expressão ilegível. Algum problema com os meninos? Não, na verdade. Eles estão surpreendentemente bem. É sobre meu filho, Miguel. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas Helena continuou. Estou com dificuldades para organizar seus cuidados durante o dia, e as crianças sugeriram... Bem, elas sugeriram que ele viesse para cá. Ricardo largou sua caneta, recostando-se na cadeira. As crianças sugeriram. Sim, foi ideia deles, principalmente de João. A menção do filho mais introspectivo pareceu captar genuinamente a atenção de Ricardo. João falou sobre isso? Ele tem falado mais nos últimos dias, Helena explicou. Sobre vários assuntos, na verdade. Ontem me explicou todo o sistema de classificação das miniaturas dele. O senhor sabia que ele organiza não só por espécie, mas também por habitat e hábitos alimentares? Uma sombra de emoção cruzou o rosto de Ricardo. Beatriz costumava... Ele começou, mas interrompeu-se abruptamente, como se tivesse quebrado sua própria regra. Helena fingiu não notar o deslize, mantendo o foco na questão principal. Entendo se não for possível, mas pensei que deveríamos considerar. Miguel tem 6 anos, é tranquilo e... Ele tem algum problema de saúde? A pergunta direta pegou Helena de surpresa. Sim, ele tem uma condição respiratória que requer cuidados constantes.
É um dos motivos pelos quais preciso de um trabalho estável. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos, seu olhar fixo em um porta-retratos virado para baixo na mesa, o único objeto pessoal visível no escritório austero. Traga-o amanhã, ele finalmente disse. Veremos como funciona por algumas semanas, mas preciso que assine termos adicionais no contrato e qualquer despesa médica será sua responsabilidade. Claro, eu entendo completamente. Quando Helena se virou para sair, a voz de Ricardo a deteve. E Helena, como está João realmente? Era a primeira vez que ela o ouvia demonstrar interesse genuíno por um dos filhos. Ele é brilhante, Sr. Mendes. Só precisa de alguém que entenda seu modo único de ver o mundo. Naquela noite, ao buscar Miguel na casa de Dona Zulmira, Helena permitiu-se sorrir verdadeiramente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, sua pequena família ganharia um novo endereço, mesmo que temporário. O que ela não sabia era que essa mudança desencadearia uma série de eventos que transformariam não apenas sua vida, mas a de todos os habitantes daquela mansão aparentemente fria. A chegada de Miguel à mansão foi como um raio de sol atravessando nuvens densas. O menino, com seus grandes olhos curiosos e sorriso fácil, trouxe uma energia diferente para o ambiente austero. Seus desenhos coloridos, que antes enfeitavam apenas as paredes do pequeno apartamento, agora começavam a aparecer discretamente nos cantos da casa, como pequenas flores brotando em um jardim há muito tempo abandonado. Os trigêmeos, especialmente João, desenvolveram uma fascinação imediata por Miguel. O garoto tinha um talento natural para entender o mundo peculiar de João, aceitando suas explicações detalhadas sobre miniaturas com genuíno interesse e contribuindo com suas próprias observações através de desenhos. Olha, João, desenhei esse leão do jeito que você explicou. Miguel mostrou um dia, orgulhoso de seu trabalho artístico. Com a juba maior porque é do clima frio, igual aquela miniatura especial que você tem. João, que raramente demonstrava emoções intensas, abraçou o desenho contra o peito. Lucas e Mateus, observando a cena, trocaram olhares significativos. Era a primeira vez que viam o irmão conectar-se tão naturalmente com alguém. No entanto, nem tudo eram flores. Na terceira noite após sua chegada, Miguel teve uma crise respiratória severa. Helena, acostumada com essas emergências, agiu com rapidez e eficiência, mas o episódio atraiu a atenção de todos na casa. Ricardo, que normalmente se mantinha distante dos assuntos domésticos, apareceu à porta do quarto, ainda vestindo seu terno impecável. Seus olhos habitualmente frios demonstravam uma preocupação que ele tentava, sem sucesso, disfarçar. "Está tudo sob controle?" perguntou, observando Helena administrar a medicação com precisão. "Sim, são episódios esperados. Ele tem todo o suporte necessário." Ela respondeu sem desviar a atenção do filho. O que ninguém esperava era a reação dos trigêmeos. Lucas, o mais velho por minutos, assumiu a responsabilidade de buscar água. Mateus trouxe um cobertor extra e João, surpreendentemente, sentou-se ao lado de Miguel e começou a contar sobre suas miniaturas em voz baixa, criando uma distração. Bem-vinda durante o tratamento. Na manhã seguinte, Helena encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, havia uma autorização para incluir Miguel no plano de saúde premium da família, assinada por Ricardo. "Não posso aceitar", ela disse quando o encontrou no escritório. "Isso deve custar uma fortuna. Considere um investimento na segurança de todos", ele respondeu sem erguer os olhos dos documentos que analisava. "Suas crises podem afetar o bem-estar dos meus filhos. É apenas uma medida preventiva." Mas Helena percebeu algo diferente em sua voz, uma suavidade quase imperceptível que não estava lá antes. Era como se a vulnerabilidade de Miguel tivesse rachado, mesmo que minimamente, a armadura que Ricardo construíra ao seu redor. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que, aos poucos, foi transformando a dinâmica da casa. Miguel e João tornaram-se inseparáveis, passando horas criando histórias elaboradas com as miniaturas, que agora ganhavam vida através dos desenhos do menino mais novo. Lucas, sempre o protetor,
começou a demonstrar um lado mais suave, especialmente depois de descobrir que Miguel também adorava super-heróis. Mateus, por sua vez, encontrou em Miguel um parceiro para suas aventuras musicais no piano antigo da sala, que há anos permanecia empoeirado e sem uso. Foi durante uma dessas sessões, improvisadas de música, que algo extraordinário aconteceu. Ricardo, passando pelo corredor, parou ao ouvir as notas desajeitadas, mas entusiasmadas de "Parabéns a você", que os meninos tentavam tocar. "Minha esposa", ele começou, sua voz falhando levemente. Beatriz costumava tocar piano para eles. Todas as noites. Helena, que organizava alguns brinquedos próxima à porta, congelou ao ouvir o nome proibido. Mas Ricardo continuou, seus olhos fixos no piano. Ela dizia que música era a linguagem da alma, que mesmo quando as palavras falhavam, as notas podiam expressar o que sentíamos. Foi a primeira vez que ele mencionou voluntariamente qualquer memória de Beatriz. O momento, porém, foi interrompido pelo som do telefone. Ricardo recompôs-se instantaneamente, sua máscara de frieza voltando ao lugar, e seguiu para seu escritório. Mas algo havia mudado. Uma pequena brecha havia se aberto no muro de silêncio que cercava a memória de Beatriz. E através dessa brecha, uma luz diferente começava a iluminar os cantos escuros daquela casa, revelando que, sob a superfície de ordem e disciplina, pulsava uma família tentando, mesmo que inconscientemente, encontrar seu caminho de volta para a vida. O outono chegou trazendo ventos de mudança para a mansão dos Mendes. Após 2 meses de convivência, a presença de Helena e Miguel havia estabelecido uma nova dinâmica na casa. Os sorrisos eram mais frequentes, as refeições menos silenciosas, e até mesmo Ricardo ocasionalmente se permitia participar dos momentos em família, ainda que brevemente. Foi numa dessas manhãs atipicamente tranquilas que a primeira tempestade chegou na forma de uma revista de sociedade deixada casualmente sobre a mesa do café da manhã. Na capa, uma mulher elegante sorria ao lado da manchete. Amanda Torres, a filantropa que está revolucionando a educação especial. Ricardo empalideceu ao ver a publicação, suas mãos apertando com força a xícara de café. Helena, que servia o cereal das crianças, notou imediatamente a mudança em sua postura. "Tirem isso daqui", ele ordenou, com uma voz que Helena nunca havia escutado antes, uma mistura de raiva e medo contido. Mas era tarde demais. João já havia reconhecido a mulher da foto. "É a tia Amanda", ele exclamou com uma animação incomum. Helena observou como Lucas e Mateus instantaneamente se encolheram em suas cadeiras como se tentassem se tornar invisíveis. A reação dos meninos mais velhos contrastava drasticamente com o entusiasmo inocente de João. "Ela vai voltar para nos visitar", João continuou, alheio à tensão crescente. "Ela sempre trazia presentes legais e..." "João, chega!" Ricardo bateu na mesa com tanta força que os talheres tilintaram. O menino se encolheu, seus olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Foi Miguel, com sua sensibilidade única, quem quebrou o momento de tensão. Aproximou-se de João e, sem dizer nada, pegou sua mão sob a mesa, um gesto de solidariedade que não passou despercebido por Helena. "Meninos", ela interviu com calma, "que tal irmos organizar a coleção de miniaturas? Miguel fez alguns desenhos novos ontem à noite." As crianças rapidamente abandonaram a mesa, deixando Helena e Ricardo sozinhos na sala de jantar. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. "Senhora Helena", Ricardo finalmente falou, sua voz controlada, mas tensa. "Preciso que entenda uma coisa. Amanda Torres é um assunto proibido nesta casa, tanto quanto outros assuntos que já conversamos." Helena reuniu coragem para questionar. "Senhor Mendes, com todo respeito, percebo que sua reação e a dos meninos mais velhos é muito diferente da de João. Seria importante eu saber." "O que precisa saber", ele a interrompeu, "é que ela não é bem-vinda aqui. E se por acaso ela tentar fazer qualquer tipo de contato, devo ser informado imediatamente." Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim, Helena encontrou Lucas sozinho, sentado no peitoril da janela da biblioteca.
Seu olhar distante denunciava que algo o perturbava. Quer conversar? Ela ofereceu, sentando-se ao seu lado. Lucas permaneceu em silêncio por alguns minutos, seus dedos traçando padrões invisíveis no vidro da janela. A tia Amanda não é legal como João pensa, ele finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Por que diz isso? Ela fingia. Lucas continuou escolhendo as palavras cuidadosamente. Fingia gostar da gente, mas eu ouvia ela falando com as amigas no telefone, rindo da gente, principalmente do João, por causa do jeito dele. Helena sentiu seu coração apertar. E você contou isso para alguém? Para o papai, mas aí ela já tinha ido embora depois de tudo. O tudo pairou no ar como uma nuvem escura, carregando segredos que Helena ainda não conseguia decifrar. Mas antes que pudesse questionar mais, ouviram a voz de Miguel chamando do jardim. Lucas, vem ver. João conseguiu ensinar o truque novo para o Rex. O rosto do menino se iluminou momentaneamente, a preocupação dando lugar a um sorriso genuíno. Rex era o cachorro de pelúcia que Miguel trouxera de casa e que agora servia como mascote das brincadeiras coletivas. Posso ir? Ele perguntou, já se levantando. Claro. Helena sorriu, mas acrescentou suavemente. Lucas, obrigada por confiar em mim. O menino assentiu e correu para se juntar aos irmãos. Helena ficou na biblioteca, seu olhar alternando entre a revista descartada sobre a mesa e as crianças brincando lá fora. Uma sensação incômoda começava a se formar em seu peito, como se o passado que tanto tentavam enterrar estivesse prestes a ressurgir, trazendo consigo revelações que poderiam abalar os frágeis alicerces da paz que haviam construído. Na semana seguinte à descoberta da revista, Helena notou mudanças sutis no comportamento dos moradores da mansão. Ricardo passava mais tempo em casa, ainda que trancado em seu escritório. Os trigêmeos, especialmente Lucas e Mateus, pareciam mais protetores uns dos outros. E João, embora mantivesse sua rotina com as miniaturas, estava estranhamente silencioso. Foi, durante uma tarde chuvosa, que Helena encontrou algo que começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ajudando João a reorganizar suas miniaturas, ela notou um caderno escondido entre as prateleiras. Era diferente dos outros pertences do menino, mais antigo, com as bordas desgastadas e uma caligrafia feminina elegante na capa. Memórias dos meus pequenos. João, que caderno é esse? Ela perguntou suavemente. O menino pegou o caderno com cuidado reverencial. Era da mamãe, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Ela escrevia sobre a gente aqui. Mas não conta para o papai, por favor. É segredo. Helena sentiu seu coração apertar. Era a primeira vez que um dos meninos mencionava voluntariamente a mãe. Posso ver? João hesitou por um momento, mas então abriu o caderno. As páginas estavam preenchidas com anotações, desenhos e fotografias. Cada trigêmeo tinha suas próprias seções, com observações carinhosas sobre suas personalidades em desenvolvimento. Ela entendia, João comentou, passando os dedos por uma página que descrevia suas primeiras fascinações por padrões e números. Ela não achava que eu era estranho. Naquele momento, Miguel entrou no quarto carregando seus materiais de desenho. Ao ver o caderno, seus olhos brilharam com curiosidade artística. Que legal, posso desenhar também? João surpreendentemente não hesitou. Podemos fazer nosso próprio caderno, como o da mamãe. A ideia iluminou o rosto de Miguel. Sim, podemos desenhar todas as histórias que você me conta sobre as miniaturas. E assim nasceu um projeto secreto entre os dois meninos. Helena observava à distância como eles criavam seu próprio diário ilustrado. Miguel desenhando as histórias que João contava sobre cada miniatura, mesclando memórias antigas com novas aventuras imaginadas. Uma tarde, enquanto os meninos trabalhavam em seu projeto secreto, Mateus apareceu na porta do quarto carregando algo em suas mãos. Achei isso no sótão, ele disse, mostrando uma caixa de música antiga. Era da mamãe, ela tocava para a gente dormir. Helena percebeu que era a primeira vez que Mateus também falava sobre Beatriz. O menino sentou-se ao lado dos outros e, com cuidado, abriu a caixa.
Uma melodia suave preencheu o ambiente, trazendo lágrimas aos olhos dos trigêmeos. Posso desenhar a caixa de música também? Miguel perguntou gentilmente. Enquanto as crianças trabalhavam juntas, agora incorporando a caixa de música à sua história, Helena escutou passos no corredor. Era Ricardo que parou brevemente à porta ao ouvir a melodia. Seu rosto, normalmente impassível, demonstrou uma emoção profunda antes que ele se retirasse silenciosamente. Mais tarde naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Helena encontrou Ricardo em seu habitual posto no escritório. Ela notou que o porta-retratos, antes sempre virado para baixo, estava agora sutilmente ajustado, revelando parcialmente a foto de uma mulher sorridente com 3 bebês no colo. Senhor Mendes, ela começou cautelosamente. As crianças encontraram algumas lembranças hoje. Eu sei, ele interrompeu, mas sua voz estava diferente, mais suave. Ouvi a caixa de música. Eles precisam disso, Helena continuou. Precisam poder lembrar, falar sobre ela. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na fotografia. Beatriz tinha um dom especial com eles. Ele finalmente disse, especialmente com João. Ela sempre dizia que ele não era diferente, apenas via o mundo de um jeito único. Como ela. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. Como soube? João me mostrou o caderno dela hoje. A forma como ela escrevia, como observava cada detalhe deles, ela também via o mundo de um jeito único, não é? Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Ricardo, a primeira que Helena já ouvira derramar. Mas antes que ele pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Era Miguel, tendo mais uma de suas crises. A crise de Miguel naquela noite foi diferente das anteriores. A medicação demorava mais para fazer efeito e sua respiração continuava irregular. Helena mantinha a calma externamente, mas seu coração estava disparado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ricardo, que observava da porta, entrou no quarto e se ajoelhou ao lado da cama. O que precisamos fazer? Ele perguntou com uma urgência controlada. Precisamos levá-lo ao hospital, Helena respondeu, já pegando a bolsa com os documentos do filho. A nebulização não está sendo suficiente desta vez. Eu levo vocês, Ricardo declarou, já pegando as chaves do carro. Será mais rápido que esperar uma ambulância. Os trigêmeos, acordados pelo alvoroço, apareceram na porta do quarto. João especialmente parecia angustiado com o sofrimento do amigo. Crianças, fiquem com a governanta, Ricardo ordenou, mas sua voz estava mais suave que o habitual. Helena e eu levaremos Miguel ao médico. Durante o trajeto até o hospital, Ricardo dirigia com precisão e velocidade, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para o banco traseiro, onde Helena segurava Miguel. O menino, entre respirações difíceis, apertava contra o peito o caderno de desenhos que compartilhava com João. No hospital, enquanto esperavam o atendimento, Ricardo surpreendeu Helena novamente. Vou ligar para Dr. Fernando, meu amigo pediatra. Ele é especialista em casos respiratórios. Antes que Helena pudesse protestar, ele já estava ao telefone. Em minutos, o Dr. Fernando chegou, assumindo os cuidados de Miguel pessoalmente. Após exames e tratamento adequado, o menino finalmente adormeceu, sua respiração normalizada. Ele ficará bem, o médico assegurou, mas precisamos ajustar o tratamento preventivo. Marcarei uma consulta em meu consultório para a próxima semana. Quando o médico saiu, Helena se voltou para Ricardo. Não sei como agradecer. Não precisa, ele interrompeu, mas sem a frieza habitual. Miguel já é parte da casa agora. Na manhã seguinte, ao retornarem para a mansão, encontraram os trigêmeos aguardando ansiosamente. João carregava uma de suas miniaturas mais preciosas, um pequeno leão dourado que nunca deixava ninguém tocar. É para o Miguel, ele disse estendendo o leão. Para ele ficar forte. Miguel, ainda pálido, mas sorrindo, aceitou o presente com reverência. Podemos colocar ele no nosso caderno de histórias? Perguntou. Que caderno é esse? Ricardo questionou, notando a troca de olhares entre as crianças.
Helena sentiu um momento de tensão, mas antes que pudesse intervir, João respondeu com uma honestidade desarmante. É como o caderno da mamãe. A gente desenha histórias nele. O silêncio que seguiu foi denso. Helena esperava outra explosão de Ricardo, como acontecera com a menção de Amanda. Mas, para sua surpresa, ele apenas assentiu levemente. Sua mãe adorava contar histórias, ele disse suavemente, surpreendendo a todos. Ela. Sua frase foi interrompida pelo som da campainha. O mordomo apareceu momentos depois, segurando um envelope oficial. Senhor, chegou esta correspondência do tribunal. Ricardo pegou o envelope, seu rosto perdendo a cor ao ler seu conteúdo. Helena observou como suas mãos tremiam levemente. Helena, leve as crianças para cima, por favor, ele pediu, sua voz tensa. Mais tarde, naquela mesma noite, Helena o encontrou em seu escritório. Papéis espalhados sobre a mesa e um copo de uísque pela metade. Os pais de Beatriz, ele disse sem erguer os olhos, estão entrando com um pedido de guarda compartilhada dos meninos. Mas por quê? Depois de tanto tempo? Ricardo soltou uma risada amarga. A reportagem sobre Amanda deve ter despertado velhos fantasmas. Eles sempre me culparam pelo que aconteceu com Beatriz. Agora, com Amanda de volta à cidade, promovendo sua imagem de benfeitora da educação especial. Ele não completou a frase, mas Helena entendeu. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando um quadro muito mais complexo do que ela imaginara. A paz que haviam construído nos últimos meses estava prestes a ser testada por forças que há muito aguardavam nas sombras. Os dias que se seguiram trouxeram uma tensão palpável à mansão. Ricardo passava horas em reuniões com advogados e Helena percebeu que ele evitava olhar diretamente para os filhos, como se temesse encontrar nos rostos deles o julgamento que tanto temia dos sogros. As crianças, sensíveis à mudança de atmosfera, reagiam cada uma à sua maneira. Lucas voltou à sua postura defensiva, Mateus estava mais ansioso que nunca, e João se refugiava cada vez mais em seu mundo de miniaturas e no caderno de histórias que compartilhava com Miguel. Foi durante uma tarde particularmente tensa que Helena encontrou uma foto antiga, caída de uma das pastas de Ricardo. Nela, um Ricardo mais jovem e sorridente abraçava uma mulher radiante. Beatriz, Helena presumiu, enquanto um casal mais velho os observava com evidente orgulho. Aqueles são os vovós. A voz de Mateus a surpreendeu. O menino havia se aproximado silenciosamente e agora olhava a foto com uma mistura de curiosidade e tristeza. Você se lembra deles? Um pouco, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Vovó fazia cookies de chocolate e vovô tinha um jardim enorme, mas eles pararam de vir depois que... Depois que o quê, querido? Mateus mordeu o lábio hesitante. Depois que a mamãe ficou triste. Muito triste. Tia Amanda dizia que era culpa do papai, que ele não cuidava direito dela. Helena sentiu seu coração apertar. E você acha que era verdade? Não sei, ele sussurrou. Mas o papai também ficou muito triste. Ele chorava escondido no escritório. Eu via às vezes, quando não conseguia dormir. Naquele momento, Miguel apareceu carregando seu caderno de desenhos. Mateus, vem ver. João me ensinou a desenhar todas as constelações que a mãe de vocês mostrava para ele. O rosto de Mateus se iluminou momentaneamente. Era a primeira vez que Helena o via demonstrar interesse nas memórias da mãe sem demonstrar angústia. Seguindo as crianças até o quarto de João, Helena encontrou uma cena tocante. O caderno estava aberto em uma página onde Miguel havia desenhado um céu estrelado com constelações marcadas em dourado. João apontava cada uma delas, relembrando as histórias que Beatriz costumava contar. Mamãe dizia que as estrelas são como as pessoas, João explicou, sua voz calma e clara. Algumas brilham mais forte, outras mais fraco, mas todas são importantes para formar o céu inteiro. Lucas, que estava sentado quieto em um canto, finalmente se manifestou. Ela sempre sabia o que dizer para a gente se sentir melhor. Ou como quando você tinha medo do escuro, Mateus acrescentou. E ela inventou aquela história do guardião noturno. O que é o guardião noturno? Miguel perguntou, já pegando seus lápis de cor. Os trigêmeos se entreolharam.
e pela primeira vez em dias sorriram simultaneamente. Durante a hora seguinte, eles recontaram a história para Miguel, que a transformava em desenhos coloridos no caderno. Helena observava da porta, maravilhada com como as memórias de Beatriz, antes um tema proibido e doloroso, agora serviam como ponte para unir as crianças ainda mais. Sua contemplação foi interrompida por passos no corredor. Era Ricardo, que parou ao seu lado, observando a cena em silêncio. Eles estão relembrando as histórias. Dela, Helena disse suavemente. O guardião noturno, Ricardo murmurou, reconhecendo os desenhos. Ela inventou essa história na primeira noite em que Lucas teve pesadelos. Passou horas desenhando estrelas no teto do quarto dele com tinta fluorescente. O senhor também se lembra. Lembro de tudo, ele admitiu, sua voz embargada. Cada história, cada música, cada momento. Só não sabia como lidar com essas memórias depois que ela partiu. E os pais dela? Como eles eram antes? Ricardo fechou os olhos por um momento. Eles eram maravilhosos. Fernando e Clara amavam Beatriz mais que tudo. Quando ela começou a demonstrar sinais de instabilidade, eles me imploraram para buscar ajuda profissional. Mas eu estava ocupado demais com a empresa, convencido de que era apenas uma fase. E então Amanda apareceu, oferecendo apoio, dizendo que entendia Beatriz melhor que todos nós. Sua voz falhou, e Helena percebeu que havia mais nessa história do que ele estava pronto para revelar. Antes que pudesse questionar mais, o telefone de Ricardo tocou. Era seu advogado. Precisamos conversar, ele disse após desligar. Amanda está dando uma entrevista coletiva amanhã e o assunto é educação especial e trauma familiar. Não pode ser coincidência. Helena olhou para as crianças, ainda absortas em suas histórias e desenhos, alheias à tempestade que se aproximava. Como proteger a frágil felicidade que haviam construído das sombras do passado que ameaçavam engoli-la? A entrevista de Amanda Torres dominou os noticiários da manhã. Impecavelmente vestida e com um sorriso estudado, ela falava sobre sua nova fundação dedicada a crianças neurodivergentes e suas famílias. Mas foi ao final da coletiva que a bomba explodiu. Como madrasta de uma criança especial, ela declarou, olhando diretamente para as câmeras, vi de perto como a falta de compreensão pode destruir uma família. E, infelizmente, nem todos estão preparados para lidar com as diferenças. Ricardo desligou a televisão com força, seu rosto uma máscara de fúria contida. Helena, que assistia ao seu lado no escritório, percebeu suas mãos tremendo. Ela está usando João, ele disse entre dentes. Usando meu filho para se promover exatamente como fez antes. Como ela entrou nas suas vidas? Helena perguntou suavemente. Ricardo passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Ela era coordenadora da primeira escola dos meninos. Aproximou-se de Beatriz quando João começou a demonstrar dificuldades de adaptação. No início, parecia uma bênção. Ela tinha todas as respostas, todas as soluções. Mas não eram soluções reais. Eram manipulações, ele respondeu, sua voz carregada de amargura. Ela convenceu Beatriz de que eu não aceitava João como ele era, que estava negligenciando os sinais. Começou a criar um abismo entre nós, alimentando as inseguranças de Beatriz. E eu estava tão focado em manter a empresa funcionando que não percebi o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Um barulho vindo do corredor interrompeu a conversa. Era João parado à porta do escritório com seu caderno de histórias nas mãos. Pai, ele chamou timidamente. Posso te mostrar uma coisa? Ricardo hesitou por um momento, mas assentiu. João entrou e abriu o caderno em uma página específica. Era um desenho feito por Miguel. Mostrava todos eles, incluindo Ricardo, sentados juntos no jardim sob um céu estrelado. É nossa família, João explicou. Como a mamãe sempre dizia que deveria ser. Todo mundo junto, olhando as mesmas estrelas. Helena viu algo quebrar na expressão de Ricardo. Ele pegou o filho no colo, algo que ela nunca ouvira fazer antes, e o abraçou forte. Me desculpe, ele sussurrou.
Me desculpe por não ter sido o pai que vocês precisavam. Mas você é. João respondeu com sua honestidade característica. Só precisa lembrar como sorrir, igual nas fotos antigas da mamãe. Naquele momento, Lucas e Mateus apareceram na porta, atraídos pela cena em comum. Ricardo estendeu os braços e, pela primeira vez em anos, os quatro se abraçaram. O momento foi interrompido pelo som do telefone. Era o advogado de Ricardo novamente, mas dessa vez as notícias eram diferentes. Os seus sogros querem conversar, ele informou após desligar. Sem advogados, sem tribunal, apenas uma conversa em família. Quando? Helena perguntou, notando a apreensão em seu rosto. Hoje à tarde, ele respondeu, olhando para os filhos ainda próximos. Eles viram a entrevista de Amanda e... Clara, a mãe de Beatriz disse que precisamos unir forças, que não podemos deixar o passado se repetir. João, ainda abraçado ao pai, perguntou: os vovós vão voltar? Talvez, Ricardo respondeu com cautela. Mas primeiro precisamos conversar muito. Eles podem ver nosso caderno de histórias? João sugeriu. Para lembrar da mamãe com a gente? Ricardo engoliu em seco, mas assentiu. Acho que sua mãe gostaria disso. Miguel, que observava tudo da porta, aproximou-se timidamente com seus lápis de cor. Podemos desenhar uma página especial para eles? A sugestão inocente de Miguel provocou sorrisos emocionados. Durante as horas seguintes, as crianças trabalharam juntas em uma nova página do caderno, preenchendo-a com memórias e esperanças. Enquanto isso, Helena ajudava Ricardo a preparar a casa para a visita. Em um momento de pausa, ele confessou: nunca pensei que um erro de contratação poderia mudar tanto nossas vidas. Às vezes, os erros são apenas o universo acertando as coisas, Helena respondeu, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Som da campainha anunciou a chegada dos avós. O momento da verdade havia chegado, e com ele, a esperança de que o passado pudesse finalmente começar a ser curado. Fernando e Clara Almeida entraram na mansão como quem pisa em território familiar, mas estranho. Seus olhares percorreram o ambiente, notando as pequenas mudanças. Desenhos coloridos nas paredes, brinquedos organizados nos cantos, um ambiente que, apesar da elegância intacta, agora respirava vida. Clara, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, parou diante de um dos desenhos de Miguel. Era um retrato dos trigêmeos brincando no jardim. Eles parecem felizes, ela comentou, sua voz embargada. São felizes, Helena respondeu suavemente, aproximando-se, especialmente nos últimos meses. Você deve ser Helena, Fernando disse, estendendo a mão. Nosso investigador comentou sobre você e seu filho. Investigador? Ricardo questionou tenso. Precisávamos saber, Ricardo, Clara explicou. Depois de Amanda, depois de tudo o que aconteceu, precisávamos ter certeza de que as crianças estavam bem. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som de passos pequenos. Os trigêmeos apareceram no topo da escada, Miguel logo atrás deles. Vovó? Vovô? Mateus foi o primeiro a falar. Clara levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês cresceram tanto. João, surpreendendo a todos, foi o primeiro a descer e abraçar os avós. Trouxemos uma coisa para mostrar para vocês, ele disse, segurando o caderno de histórias. Helena percebeu Ricardo tensionar-se, mas ele não interferiu. As crianças guiaram os avós até a sala de estar, onde começaram a mostrar o caderno. É como o diário da mamãe, Lucas explicou. A gente escreve histórias e o Miguel desenha. Clara folheava as páginas com mãos trêmulas. Fernando, ao seu lado, igualmente emocionado. Ela adorava escrever sobre vocês, a avó comentou. Tinha um caderno para cada um. Nós encontramos o do João, Mateus revelou. Foi daí que tivemos a ideia. Ricardo, que observava a cena em silêncio, finalmente falou. Vocês trouxeram os outros cadernos? Fernando e Clara trocaram olhares surpresos. Você sabia deles? Beatriz me mostrou uma vez, ele respondeu, sua voz baixa. Mas depois que ela ficou doente, nunca os encontrei. Estão conosco, Fernando disse, pegando uma pasta de sua maleta. Viemos devolvê-los.
Eles pertencem aos meninos. Enquanto as crianças exploravam os cadernos antigos com seus avós, Helena conduziu Ricardo para um canto mais privado da sala. "Está tudo bem?" ela perguntou, notando sua expressão perturbada. "Não sei", ele admitiu. Ver eles aqui, com os cadernos dela, é como se o passado inteiro voltasse de uma vez. "Talvez seja a hora de enfrentá-lo", Helena sugeriu gentilmente, "pelo bem das crianças." Nesse momento, Miguel se aproximou dos dois carregando um desenho novo. "Fiz esse agora", ele disse timidamente. "É todo mundo junto." O desenho mostrava toda a família, incluindo os avós, sentada no jardim sob as estrelas. No centro, uma figura etérea com um sorriso gentil pairava sobre todos. "É a mamãe deles", Miguel explicou. "João me disse como ela era." Clara, que havia se aproximado silenciosamente, soluçou ao ver o desenho. "É exatamente como ela gostaria que fosse", ela disse olhando para Ricardo. "Todos juntos, cuidando uns dos outros." "Amanda nos procurou. Semana passada", Fernando revelou subitamente. "Queria nosso apoio para o processo de guarda." Ricardo enrijeceu, mas Fernando continuou. "Nós recusamos. Vimos como ela tentou manipular Beatriz, como alimentou suas inseguranças até o fim. Não permitiremos que ela faça o mesmo com os meninos." "É por isso que viemos", Clara acrescentou. "Não para tirar as crianças de você, Ricardo, mas para fazer parte da vida delas novamente, se você permitir." João, que escutava tudo atentamente, pegou a mão do pai e a da avó juntando-as. "A mamãe sempre dizia que família é como constelação", ele recitou. "Cada estrela brilha do seu jeito, mas juntas formam algo especial." Helena observou as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Ricardo, enquanto ele apertava a mão de sua antiga sogra. Era como se anos de mágoa e culpa começassem lentamente a se dissolver. Miguel, sempre sensível aos momentos importantes, pegou seus lápis e começou a desenhar novamente. "Vou fazer uma página nova no caderno", ele anunciou, para marcar o dia em que a constelação ficou completa de novo. A presença dos avós trouxe uma nova dinâmica para a mansão. Clara passou a visitar regularmente, trazendo consigo o aroma de cookies caseiros e histórias do passado. Fernando dedicava horas ao jardim abandonado, transformando-o novamente no paraíso verde que Beatriz tanto amava. A paz parecia finalmente ter encontrado seu lugar naquela casa. Mas a tranquilidade durou pouco. Numa tarde aparentemente comum, Helena notou um silêncio incomum no andar superior. Miguel, que normalmente estaria desenhando com João, não estava em lugar nenhum. "João", ela chamou, tentando controlar a ansiedade em sua voz. "Onde está Miguel?" O menino evitou seu olhar, algo raro em seu comportamento. Lucas e Mateus, que brincavam próximos, também pareciam desconfortáveis. "João", Helena insistiu, "preciso saber onde ele está." "Está seguro", João finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. "Eu prometo." O coração de Helena acelerou. "Como assim, seguro? Onde ele está?" Foi Lucas quem finalmente revelou. "A gente escondeu ele." "Esconderam? Por quê?" "Por causa dela." Mateus apontou para a janela. No jardim, conversando com Fernando, estava Amanda Torres. Helena sentiu seu sangue gelar. "Há quanto tempo ele está escondido?" "Desde que vimos o carro dela chegando", Lucas explicou. "João teve a ideia. Ele disse que não podíamos deixar ela machucar o Miguel como machucou a mamãe." A revelação atingiu Helena como um soco. As crianças, em sua lógica infantil, estavam tentando proteger Miguel da mulher que, em suas mentes, havia causado tanto sofrimento à sua mãe. "Preciso que me digam onde ele está. Agora." João pegou sua mão, guiando-a até uma porta quase invisível na biblioteca. Era um pequeno quarto de serviço, raramente usado. Lá dentro, enrolado em um cobertor e rodeado por miniaturas de João, estava Miguel, dormindo pacificamente. Helena soltou o ar que nem percebera estar segurando. Seu filho estava bem, mas a situação era mais séria do que imaginava. "Por que vocês acham que ela machucaria o Miguel?" E Helena perguntou gentilmente,
após acordar o filho e certificar-se de que estava bem. Os trigêmeos se entreolharam, até que João começou a falar. Eu ouvi ela uma vez, falando no telefone quando a mamãe estava doente. Ela disse que pessoas diferentes só trazem problemas, que era melhor separar a família. E ela olhou para o Miguel igual olhava para mim. João continuou, sua voz tremendo. Quando veio visitar semana passada, enquanto você estava no mercado, aquele mesmo olhar de quando dizia que eu precisava ser consertado. Helena sentiu uma onda de proteção surgir em seu peito. Amanda esteve aqui, por que não me contaram? Ela disse que era segredo, Mateus explicou. Que estava preparando uma surpresa boa para a família. O som de passos no corredor fez todos se virarem. Era Ricardo, seu rosto uma máscara de preocupação. Helena, ele chamou. Precisamos conversar. Amanda está fazendo acusações sérias. Antes que pudesse continuar, Clara apareceu atrás dele, ofegante. Ricardo, ela está dando uma entrevista ao vivo. Está falando sobre negligência infantil na mansão. O celular de Helena vibrou com uma mensagem do serviço social. Seu coração afundou ao ler o conteúdo. Uma investigação seria aberta para avaliar as condições de cuidado tanto dos trigêmeos quanto de Miguel. Não foi coincidência ela aparecer hoje, Ricardo percebeu, sua voz carregada de raiva contida. Ela planejou tudo isso. Miguel, que havia permanecido quieto até então, surpreendeu a todos ao falar. Mas a gente tem o caderno. Ele mostra que somos felizes aqui. João imediatamente pegou o caderno de histórias, abraçando-o contra o peito. E temos os cadernos da mamãe também, eles mostram a verdade. Helena olhou para Ricardo, depois para Clara, que ainda segurava o tablet com a entrevista de Amanda sendo transmitida. A paz que haviam construído estava ameaçada, mas dessa vez eles não estavam sozinhos para lutar. Vamos precisar de ajuda, Clara declarou pegando o telefone. Fernando ainda tem contatos na imprensa e tenho algumas histórias sobre Amanda que nunca contei a ninguém. Ricardo assentiu, pela primeira vez parecendo verdadeiramente grato pela presença dos sogros. Não vou permitir que ela machuque nossa família. Não de novo. Helena abraçou Miguel e João, que ainda se agarrava ao caderno, enquanto observava Lucas e Mateus se aproximarem do pai buscando conforto. A batalha que se aproximava seria difícil, mas eles enfrentariam juntos, como a constelação que haviam se tornado. A mansão transformou-se em uma fortaleza nos dias que se seguiram. Fernando e Clara praticamente se mudaram para lá, determinados a proteger os netos e apoiar Ricardo. A investigação do serviço social estava marcada para a semana seguinte e todos trabalhavam juntos para enfrentar o que estava por vir. Helena encontrou Ricardo tarde da noite em seu escritório, organizando uma pilha de documentos. Entre eles estava o caderno original de Beatriz. Encontrei algo, ele disse quando ela entrou, algo que nunca tinha notado antes. Nas últimas páginas do caderno, Beatriz havia escrito uma espécie de carta. Querido Ricardo, se você está lendo isso, significa que não consegui ser forte o suficiente. Amanda diz que você nunca entenderá nosso João, que seria melhor ele viver em uma instituição especial. Mas ela está errada. Você só precisa aprender a ver o mundo através dos olhos dele, como eu aprendi. Nossos meninos são perfeitos, exatamente como são. Lucas com sua força protetora, Mateus com seu coração sensível e João com sua maneira única de ver a beleza em cada detalhe. Não permita que ninguém tente mudá-los. Me perdoe por não ter sido mais forte. Me perdoe por ter permitido que as palavras de Amanda envenenassem nossa felicidade. Ela nunca entendeu que família não é sobre perfeição, é sobre amor incondicional. Ricardo tinha lágrimas nos olhos quando terminou de ler. Como fui tão cego? Como não percebi o que Amanda estava fazendo? Você estava sofrendo também. Helena respondeu suavemente. Às vezes a dor nos impede de ver o que está bem na nossa frente. Um barulho na porta chamou a atenção deles. João estava parado ali em seu pijama de estrelas, segurando seu precioso caderno de histórias. Não consigo dormir, ele disse.
Posso mostrar uma coisa? Ricardo fez sinal para que ele se aproximasse. João abriu o caderno em uma página nova que Helena ainda não tinha visto. Miguel havia desenhado todos eles, a família inteira, incluindo Beatriz como uma estrela brilhante no céu, enfrentando juntos uma sombra escura que parecia Amanda. Miguel disse que histórias felizes sempre têm um final bom, João explicou, mesmo quando tem partes assustadoras no meio. Ricardo abraçou o filho, permitindo-se demonstrar a emoção que por tanto tempo reprimira. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, filho, de todos vocês. Nesse momento, Lucas e Mateus apareceram na porta, seguidos por Miguel. Era como se as crianças tivessem um sexto sentido para momentos importantes. Não conseguimos dormir também, Lucas admitiu. Que tal um chocolate quente? Clara surgiu atrás deles, já vestida em seu roupão florido. Beatriz sempre dizia que chocolate quente era o melhor remédio para noites sem sono. Na cozinha, enquanto Clara preparava a bebida com a ajuda animada das crianças, Fernando mostrou a Ricardo algumas notícias em seu tablet. A reputação de Amanda não é tão imaculada quanto ela pensa, ele explicou. Encontrei outras famílias que passaram por situações semelhantes com ela. Estão dispostas a falar. E eu tenho todas as mensagens que ela enviava para Beatriz, Clara acrescentou, servindo as canecas fumegantes. Mensagens manipuladoras, que faziam minha filha duvidar de si mesma e de todos ao seu redor. Helena observava a cena com o coração cheio. Miguel, sentado entre João e Lucas, desenhava novos heróis em seu caderno. Desta vez, eram todos. Eles cada um com um superpoder especial. Qual é o meu superpoder? João perguntou, espiando o desenho. Você vê coisas que ninguém mais vê, Miguel respondeu sem hesitar, como padrões especiais e detalhes mágicos. E o do papai? O coração dele é tão grande que está aprendendo a amar de novo, mesmo quando está com medo. Ricardo, que ouvia a conversa, engoliu em seco. Helena percebeu que ele finalmente começava a entender o que Beatriz sempre soubera, que o amor verdadeiro não precisa de perfeição para ser completo. Amanhã, Fernando anunciou: vamos começar a contar nossa história. A verdadeira história, não a versão que Amanda quer que o mundo acredite. E vamos usar os cadernos, João sugeriu, seus olhos brilhando. Tanto os da mamãe quanto o nosso. Isso, Clara sorriu, porque a verdade está nas pequenas coisas, nos momentos que compartilhamos, nas histórias que construímos juntos. Enquanto as crianças finalmente começavam a bocejar, vencidas pelo chocolate quente e pelo calor do momento, Helena percebeu que Miguel havia adicionado mais um detalhe ao seu desenho. Um coração grande conectando todas as figuras, com as palavras Nossa Constelação escritas em letras coloridas. A visita do serviço social estava marcada para aquela manhã. Helena ajudava as crianças a se arrumarem quando notou João particularmente quieto, organizando e reorganizando suas miniaturas. Está tudo bem, querido? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. E se eles não entenderem? Ele murmurou. A tia Amanda sempre dizia que pessoas como eu precisavam de lugares especiais, longe da família. Helena sentiu seu coração apertar. João, olhe para mim. Você é perfeito exatamente como é. Sua mãe sabia disso, seu pai sabe disso, todos nós sabemos. Mas e se eles levarem o Miguel embora? Por minha culpa? Por que seria sua culpa? Porque foi ideia minha esconder ele. João confessou, lágrimas escorrendo. Eu só queria proteger ele da tia Amanda, igual não consegui proteger a mamãe. A revelação atingiu Helena como um raio. Antes que pudesse responder, Ricardo apareceu à porta, tendo ouvido a conversa. Filho, ele chamou suavemente, aproximando-se e ajoelhando-se diante de João. Nada do que aconteceu com sua mãe foi sua culpa. Eu que demorei para ver o que Amanda estava fazendo com nossa família. João olhou para o pai com olhos marejados. Mas ela sempre dizia que eu deixava a mamãe triste, que eu era muito difícil. Não, Ricardo interrompeu firmemente. Sua mãe nunca esteve triste por sua causa. Foi Amanda quem a fez duvidar de tudo, quem envenenou nossa felicidade com mentiras.
Nesse momento, Miguel entrou no quarto carregando o caderno de histórias. "Olha o que eu desenhei", ele disse, mostrando uma nova página. O desenho retratava João como um super-herói, usando suas miniaturas como poder especial para proteger sua família. Ao seu lado, Beatriz aparecia como um anjo guardião, sorrindo, orgulhosa. "Você é um herói", Miguel declarou com a simplicidade própria das crianças. "Heróis protegem as pessoas que amam, mesmo quando estão com medo." Lucas e Mateus, que haviam se juntado silenciosamente ao grupo, assentiram em concordância. E hoje, Lucas acrescentou com determinação: "Vamos mostrar para todo mundo que nossa família é especial do jeito que é." Clara apareceu à porta, carregando uma caixa antiga. "Encontrei mais algo que pode ajudar", ela anunciou. "São vídeos que Beatriz gravava dos meninos. Mostram como ela entendia e celebrava a singularidade de cada um." Enquanto assistiam a alguns trechos dos vídeos, a família testemunhou momentos preciosos. João explicando animadamente seus padrões de organização. Lucas protegendo os irmãos durante uma tempestade. Mateus tocando piano com a mãe. Em cada cena, Beatriz irradiava amor e compreensão. "Ela sempre soube", Ricardo murmurou emocionado. "Sempre soube como amar cada um de vocês da maneira certa." O som da campainha anunciou a chegada dos assistentes sociais. Mas agora, ao invés de medo, a família sentia-se fortalecida. Tinham provas do amor que os unia, nos cadernos, nos vídeos e, principalmente, nos pequenos momentos que construíam juntos todos os dias. "Vamos mostrar nossa constelação para eles", João disse, segurando o caderno de histórias com determinação. Helena observou como Ricardo abraçou os filhos antes de descer para receber os visitantes. O homem frio e distante que conhecera meses atrás havia dado lugar a um pai que finalmente compreendia que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Miguel pegou sua mão, sorrindo confiante. "Vai dar tudo certo, mãe." Histórias felizes sempre têm finais bons, lembra? Clara e Fernando posicionaram-se estrategicamente na sala, prontos para apresentar as evidências que haviam reunido contra Amanda. Mas mais importante que qualquer prova material era o amor palpável que preenchia cada canto daquela casa. Enquanto desciam as escadas para enfrentar mais esse desafio, Helena percebeu que Miguel tinha razão. Aquela não era apenas uma história sobre superação ou redenção. Era uma história sobre como o amor verdadeiro pode curar feridas, derrubar muros e criar laços mais fortes que qualquer adversidade. A visita do serviço social transformou-se em um momento decisivo para a família. Duas assistentes sociais, Sandra e Mariana, conduziam a investigação com profissionalismo e sensibilidade. Enquanto percorriam a mansão, João surpreendeu a todos ao tomar a iniciativa de mostrar seu quarto. "Aqui é onde a gente conta nossas histórias", ele explicou, apresentando o caderno que compartilhava com Miguel. "É como a mamãe fazia." Sandra, a assistente social mais experiente, folheou o caderno com interesse genuíno. "Você pode me contar mais sobre essas histórias?" João começou a explicar cada página, sua voz ganhando confiança à medida que falava. Miguel complementava com detalhes sobre os desenhos, criando uma sintonia que não passou despercebida pelas profissionais. "E esse desenho?" Mariana perguntou, apontando para uma página que mostrava a família reunida sob as estrelas. "É nossa constelação", João respondeu com simplicidade. "Cada um brilha do seu jeito, mas juntos formamos algo especial. A mamãe que ensinou isso." Clara aproveitou o momento para apresentar os vídeos antigos de Beatriz. As imagens mostravam claramente como ela compreendia e celebrava as particularidades de cada filho, especialmente de João. Beatriz era uma mãe extraordinária, Clara explicou, sua voz embargada. Ela via beleza onde outros viam problemas. "Amanda, ela distorceu isso." "Podem nos contar mais sobre Amanda Torres?" Sandra perguntou, percebendo que havia mais na história. Ricardo, que até então mantivera-se em silêncio, começou a falar. Contou sobre como Amanda se aproximou da família, como manipulou as inseguranças de Beatriz, como criou divisões entre eles. "Encontramos outras famílias", Fernando acrescentou, apresentando uma pasta com depoimentos.
famílias que passaram por situações semelhantes com ela. Sempre o mesmo padrão. Aproxima-se oferecendo ajuda, identifica vulnerabilidades e depois usa isso para se promover, Helena completou. Como está fazendo agora, usando João em suas campanhas sem nossa autorização. As assistentes sociais trocaram olhares significativos enquanto faziam anotações. Foi quando Miguel, que estivera desenhando quietamente, aproximou-se com uma nova página do caderno. Fiz esse agora, ele disse, mostrando o desenho às visitantes. A ilustração mostrava duas cenas lado a lado. Em uma, a família estava separada e triste, com uma sombra escura, claramente representando Amanda, pairando sobre eles. Na outra, estavam todos unidos, sorridentes, com Beatriz brilhando como uma estrela guia sobre a família. Impressionante como as crianças percebem tudo, Mariana comentou, observando atentamente o desenho. Miguel tem esse dom, Helena sorriu. Ele enxerga a verdade nos corações das pessoas e transforma em arte. Sandra fechou seu caderno de anotações. Acho que vimos o suficiente por hoje, mas antes de irmos, gostaríamos de ter uma palavra em particular com João. O menino, surpreendentemente, não demonstrou ansiedade. Pegou algumas de suas miniaturas favoritas e seguiu as assistentes sociais até uma sala próxima. Através da porta entreaberta, a família podia ouvir sua voz clara e confiante, explicando como organizava sua coleção, como Miguel o ajudava a contar histórias como seu pai estava aprendendo a sorrir novamente. E sobre a tia Amanda? Ouviram Sandra perguntar gentilmente. Ela não entende, João respondeu com uma sabedoria além de seus anos. Ela acha que ser diferente é algo ruim, que precisa ser consertado. Mas a mamãe me ensinou que ser diferente é só uma forma especial de ser. Quando as assistentes sociais finalmente partiram, deixaram não apenas relatórios preliminares, favoráveis, mas também uma sensação de que a verdade finalmente estava vindo à tona. Elas vão nos ajudar? E Lucas perguntou depois que todos se reuniram na sala. Vão, Ricardo respondeu abraçando os filhos, mas mais importante que isso, nós ajudamos uns aos outros, como uma verdadeira família. Miguel já estava ocupado criando uma nova página, no caderno. Esta mostrando a família enfrentando e vencendo seus medos juntos. Helena observou como João se aproximou para ajudá-lo com os detalhes, como Lucas e Mateus contribuíam com ideias, como Ricardo sorria verdadeiramente ao ver seus filhos felizes. Clara e Fernando assistiam à cena com lágrimas nos olhos, finalmente, testemunhando a cura que tanto desejavam para sua família. O amor de Beatriz, que nunca verdadeiramente os deixara, continuava vivo através das histórias, dos desenhos e, principalmente, dos laços fortalecidos que agora os uniam. A audiência judicial estava marcada para aquela manhã. O tribunal estava repleto. De um lado, Amanda Torres com sua equipe de advogados caros e uma expressão confiante. Do outro, a família Mendes unida, incluindo Clara e Fernando. Helena ajustava a gravata de Miguel quando notou suas mãos pequenas, tremendo. Está nervoso, filho? E se a gente não conseguir ficar junto? Ele sussurrou agarrando o caderno de histórias que raramente deixava a seu lado. Vamos conseguir, ela respondeu, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. A verdade sempre encontra seu caminho. Na sala de espera do tribunal, João organizava e reorganizava suas miniaturas favoritas que trouxera escondidas no bolso, um hábito que o acalmava em momentos de ansiedade. Lucas e Mateus permaneciam próximos ao irmão, formando uma barreira protetora silenciosa. Ricardo, vestido em seu melhor terno, parecia mais nervoso que no dia de sua primeira reunião de diretoria. Clara segurava sua mão, um gesto que teria sido impensável meses atrás. Beatriz estaria orgulhosa, ela sussurrou para o genro, de ver como você finalmente abriu seu coração. Antes que Ricardo pudesse responder, as portas da sala de audiência se abriram. O momento havia chegado. A primeira hora foi dominada pelos advogados de Amanda. Eles pintaram um quadro calculado, Ricardo como um pai ausente, Helena como uma oportunista, as crianças como vítimas de
Negligência emocional. Amanda, sentada elegantemente, ocasionalmente enxugava lágrimas falsas enquanto era descrita como uma salvadora incompreendida. Foi quando chamaram João para testemunhar que tudo mudou. "Não quero ir sozinho", ele disse, agarrando a mão de Miguel. "Preciso do meu amigo comigo." O juiz, após um momento de consideração, permitiu. As duas crianças subiram juntas ao banco das testemunhas, o caderno de histórias firmemente segurado entre elas. João, o advogado de Amanda, começou com falsa doçura. "Não é verdade que seu pai nunca entendeu suas necessidades especiais? Que a senhora Torres foi a única que realmente tentou ajudá-lo?" João olhou para Miguel, que assentiu encorajadoramente, e então abriu o caderno. "Posso mostrar uma coisa?" ele perguntou ao juiz, que, intrigado, concordou. "Este é nosso caderno de histórias", João começou, sua voz ganhando força. "Começamos ele porque eu encontrei o diário que minha mãe escrevia sobre mim. Ela me entendia. Ela sabia que eu não precisava ser consertado." Página após página, João mostrou como sua família havia se transformado. Os desenhos de Miguel contavam uma história de cura, amor e aceitação. A tia Amanda dizia que eu era um problema. João continuou surpreendendo a todos com sua clareza. Ela fazia a mamãe chorar, dizendo que eu precisava ir para uma instituição especial. Mas olha só. Ele virou para uma página específica, onde Miguel havia desenhado João ensinando seus irmãos sobre constelações, seu pai sorrindo, orgulhoso ao fundo. Agora todo mundo entende que ser diferente não é ruim, é só diferente. Amanda se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira quando João mencionou as mensagens que ela enviava para Beatriz. Clara aproveitou o momento para entregar ao juiz a pasta com as evidências. Mensagens manipuladoras, depoimentos de outras famílias, os relatórios favoráveis do serviço social. Miguel, sentindo que seu amigo precisava de apoio, pegou seus lápis e começou a desenhar ali mesmo, no banco das testemunhas. O juiz, ao invés de repreender, observava com interesse. "O que você está desenhando?" Ele perguntou gentilmente. "Nossa família lutando contra o medo", Miguel respondeu, mostrando um esboço onde todos estavam unidos, enfrentando uma sombra que se dissipava. A expressão confiante de Amanda começou a vacilar. Seu advogado tentou interromper, mas o juiz estava completamente absorto na demonstração sincera das crianças. Foi então que um trovão forte sacudiu o tribunal e as luzes piscaram. Uma tempestade havia chegado, como se o próprio céu quisesse participar daquele momento decisivo. "Posso falar mais uma coisa?" E João pediu, sua voz tremendo levemente com o barulho da tempestade. O juiz assentiu e João tirou do bolso sua miniatura mais preciosa, o pequeno leão dourado que havia dado a Miguel durante sua crise. "A tia Amanda diz que quer nos proteger, mas ela só quer nos separar. Família de verdade fica junta, mesmo quando está com medo, como agora." Nesse momento, outro trovão ainda mais forte fez as luzes se apagarem completamente. No escuro, a voz de João continuou clara e corajosa. "Mas não tem problema, porque agora a gente sabe que não precisa ter medo do escuro. A gente só precisa lembrar que somos uma constelação. Brilhamos mais forte quando estamos juntos." Quando as luzes do tribunal voltaram, algo havia mudado na atmosfera da sala. Amanda Torres estava visivelmente abalada, seu verniz de perfeição começando a rachar. Seu advogado tentava freneticamente recuperar o controle da situação, mas era tarde demais. O juiz, após examinar cuidadosamente todas as evidências, incluindo os relatórios do serviço social e os depoimentos das outras famílias afetadas por Amanda, chamou uma pausa para sua decisão final. Na sala de espera, a tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro, uma calma peculiar havia se instalado. João e Miguel trabalhavam juntos em uma nova página do caderno, enquanto Lucas e Mateus observavam, ocasionalmente sugerindo detalhes para acrescentar ao desenho. "O que vocês estão criando?" Helena perguntou, notando a concentração intensa nos rostos das crianças. "É uma surpresa", Miguel respondeu, protegendo o desenho com a mão. "Só vamos mostrar quando terminar."
Ricardo, que caminhava nervosamente pela sala, parou ao lado de Clara e Fernando. Obrigado, ele disse simplesmente, por não desistirem da nossa família. Nós que devemos agradecer, Fernando respondeu, por nos permitir fazer parte dela novamente. Clara pegou a mão do genro. Beatriz sempre soube que havia bondade em seu coração, Ricardo. Ela só queria que você se permitisse demonstrar. O som de passos no corredor anunciou o retorno. Era o juiz. Todos voltaram para a sala de audiência, corações acelerados. Antes de proferir minha decisão, o juiz começou. Gostaria de ver o desenho que as crianças estavam fazendo. Miguel e João se entreolharam surpresos, mas levaram orgulhosamente o caderno até o juiz. Na nova página, haviam desenhado o tribunal transformado em um jardim, onde todas as sombras do passado se transformavam em flores coloridas. No centro, a família inteira, incluindo Beatriz como uma estrela brilhante, sorria unida. Extraordinário, o juiz murmurou, antes de se dirigir à sala. Este caso me fez refletir profundamente sobre o verdadeiro significado de família e cuidado. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Amanda. Senhora Torres, suas ações, embora disfarçadas de preocupação, revelam um padrão perturbador de manipulação e controle. As evidências apresentadas são conclusivas. Amanda tentou protestar, mas o juiz ergueu a mão, silenciando-a. Além de negar seu pedido de interferência nesta família, estou encaminhando uma recomendação para que sua fundação seja investigada. Voltando-se para Ricardo e Helena, seu tom suavizou. Quanto a vocês, vejo uma família que aprendeu que amor e aceitação são mais poderosos que qualquer perfeição artificial. O pedido de guarda compartilhada dos avós será concedido, não como uma imposição, mas como um reconhecimento legal do laço que já reconstruíram. João, que havia voltado para junto de Miguel, sussurrou algo no ouvido do amigo, que imediatamente já começou a desenhar novamente. Meritíssimo, Miguel chamou timidamente. Posso mostrar mais uma coisa? O juiz, quebrando todo o protocolo, sorriu e assentiu. Miguel ergueu o caderno mostrando um novo desenho, uma balança da justiça, mas ao invés de pesos, ela carregava corações de um lado e flores do outro. João disse que justiça de verdade é quando o amor ganha do medo, Miguel explicou. Amanda levantou-se abruptamente e saiu da sala, sua máscara de perfeição completamente destruída. Seu advogado a seguiu, deixando para trás apenas o eco de saltos altos no piso de mármore. Lá fora, a tempestade começava a passar. Um raio de sol atravessou os vitrais do tribunal, criando um arco-íris que parecia abençoar a família reunida. Ricardo abraçou seus filhos, incluindo Miguel no abraço. Helena, Clara e Fernando se juntaram a eles, formando um círculo perfeito de amor e proteção. Olha, João apontou pela janela. Uma estrela cadente. Impossível, Lucas começou a dizer. É dia e... Mas todos viram. Um brilho especial. No céu, como se Beatriz estivesse mandando seu próprio sinal de aprovação. Sabem o que isso significa? Miguel perguntou, já pegando seus lápis de cor. Precisamos de uma página nova no caderno, para marcar o dia em que nossa constelação ficou completa de verdade. E assim, enquanto a família deixava o tribunal unida e fortalecida, Miguel e João começaram a desenhar mais um capítulo de sua história. Uma história que provava que o amor verdadeiro não conhece limites, não exige perfeição e, acima de tudo, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. 6 meses se passaram desde a audiência no tribunal. A mansão dos Mendes, antes um lugar de silêncios e sombras, agora transbordava de vida e alegria. O jardim, recuperado com carinho por Fernando, exibia flores coloridas que Beatriz tanto amava. A cozinha constantemente exalava o aroma dos cookies de Clara, e música voltou a ecoar pelos corredores. Numa tarde especialmente significativa, Helena organizava uma pequena celebração. Era o aniversário de 1 ano desde sua chegada acidental à mansão. As crianças ajudavam com os preparativos, cada uma à sua maneira única. João, com sua precisão característica,
organizava as miniaturas em uma exposição especial na sala. Cada peça contava uma parte da história da família, desde os momentos difíceis até as conquistas recentes. Miguel acompanhava o amigo, desenhando cada conjunto em seu caderno, agora quase completamente preenchido. "Precisamos de um caderno novo", Miguel comentou, mostrando as últimas páginas disponíveis. "Que tal fazermos um diferente dessa vez?" João sugeriu, seus olhos brilhando com a ideia. "Podemos usar aquelas fotos antigas que a vovó encontrou." Lucas, que ajudava Mateus a decorar o piano com flores do jardim, se aproximou interessado. "Podemos incluir também as partituras das músicas que a mamãe tocava e os desenhos do guardião noturno", Mateus acrescentou animadamente. Helena observava a interação dos meninos com o coração cheio. Em um ano, as mudanças eram impressionantes. Lucas havia suavizado sua postura defensiva, permitindo-se ser apenas uma criança. Mateus descobrira sua voz através da música, tocando cada vez mais no piano restaurado. E João? João florescia, aceito e amado exatamente como era. Ricardo entrou na sala carregando uma caixa misteriosa. Seu rosto, antes permanentemente tenso, agora se abria em sorrisos frequentes, especialmente quando olhava para Helena. "Encontrei algo especial", ele anunciou, colocando a caixa sobre a mesa. Beatriz tinha um projeto que nunca chegou a realizar. Dentro da caixa havia materiais de artesanato, fotografias antigas e um caderno inacabado com o título Nossa História em Estrelas. Era um projeto de álbum de família que ela planejava fazer com os filhos. "Podemos terminar para ela", Miguel exclamou, já imaginando as possibilidades artísticas. Clara, que entrava com uma bandeja de cookies recém-assados, parou emocionada ao ver o projeto da filha. Ela sempre dizia que queria criar algo que unisse as diferentes formas de expressão dos meninos. "E agora temos artistas suficientes para realizar esse sonho", Fernando comentou, olhando carinhosamente para Miguel. Ricardo pegou Helena pela mão, conduzindo-a até a varanda, enquanto as crianças e os avós começavam a planejar o novo projeto. O pôr do sol pintava o céu com tons de rosa e dourado, criando um momento perfeito. "Nunca imaginei que um erro de recursos humanos poderia mudar tanto nossas vidas", ele disse, sua voz suave. "Talvez não tenha sido um erro", Helena respondeu. "Talvez tenha sido Beatriz, guiando nossa constelação para se completar." Ricardo tirou uma pequena caixa do bolso. "Falando em constelação, percebi que está faltando algo para torná-la oficial." O coração de Helena disparou ao ver o anel delicado cravejado com pequenas estrelas. "Ricardo, casa comigo?", ele pediu simplesmente. "Não porque preciso de alguém para cuidar dos meninos, mas porque você nos ensinou a amar de novo, todos nós." Antes que Helena pudesse responder, ouviram um pequeno tumulto vindo da sala. As crianças haviam seguido o casal até a varanda, incapazes de conter sua curiosidade. "Diz sim, mãe", Miguel implorou, seus olhos brilhando de expectativa. "Por favor." Tais os trigêmeos acrescentaram em uníssono. Clara e Fernando observavam da porta, sorrisos emocionados em seus rostos. O amor que Beatriz tanto desejara para sua família finalmente havia encontrado seu caminho. "Sim", Helena respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. "1000 vezes sim." Os meninos comemoraram e Miguel imediatamente pegou seu caderno para registrar o momento. João se aproximou dele, sugerindo detalhes para o desenho. "Coloca uma estrela bem brilhante, sobre todos nós, a maior de todas." "A mamãe?", Lucas perguntou suavemente. "Sim", João sorriu. "Ela está sempre aqui na nossa constelação." Ricardo abraçou Helena e as crianças, enquanto Clara e Fernando se juntavam ao grupo. O pôr do sol continuava seu espetáculo, como se o próprio céu celebrasse aquele momento de amor e renovação. O dia do casamento amanheceu com um céu perfeitamente azul. O jardim da mansão, cenário escolhido para a cerimônia, estava transformado. Fernando havia criado um corredor de flores que levava a um arco decorado com pequenas luzes, como estrelas terrenas. Miguel e João haviam passado a semana anterior
criando decorações especiais, desenhos emoldurados contando a história da família, desde os momentos difíceis até a felicidade presente. O último quadro, propositalmente deixado pela metade, esperava para registrar aquele dia especial. Os trigêmeos, elegantes em seus ternos azuis, tinham papéis especiais na cerimônia. Lucas carregaria as alianças, Mateus tocaria piano durante a entrada de Helena e João. João tinha preparado uma surpresa especial. Quando a música começou, todos os convidados se viraram para ver Helena, radiante em seu vestido simples, mas elegante. Miguel caminhava ao seu lado, orgulhoso em seu papel de pajem. Mas foi ao chegar ao altar que a verdadeira surpresa aconteceu. João se levantou, segurando seu microfone com confiança recém-descoberta. Sua voz, clara e emocionada, começou a recitar. Mamãe sempre dizia que famílias são como constelações. Algumas estrelas brilham mais forte, outras mais suave, mas todas são importantes para formar o céu inteiro. Nossa constelação estava incompleta, até que novas estrelas chegaram para fazer nosso céu brilhar de novo. Não havia um olho seco no jardim. Ricardo, especialmente, lutava para conter a emoção ao ver seu filho mais reservado expressar-se tão belamente. Clara e Fernando, sentados na primeira fila, seguravam o novo álbum de família que haviam criado juntos. O projeto inacabado de Beatriz, agora completado com amor por várias mãos. Suas páginas contavam uma história de perda, cura e recomeço. Durante a troca de votos, Miguel surpreendeu a todos ao entregar a Helena e Ricardo um desenho especial. Mostrava Beatriz como um anjo guardião, abençoando a união com um sorriso, radiante. Ela está aqui, Miguel sussurrou. João me ajudou a desenhá-la exatamente como ela era nas fotos. O momento mais tocante veio quando, após a cerimônia, as crianças guiaram os convidados até uma parte especial do jardim. Ali, Fernando havia criado um pequeno observatório, um espaço circular cercado por rosas, com um telescópio no centro, para sempre podermos ver nossas estrelas. João explicou, ajustando o telescópio com a precisão que o caracterizava. À noite, durante a festa, Mateus presenteou o casal com uma música que havia composto secretamente. As notas do piano contavam sua própria história de amor e cura, fazendo Clara chorar ao reconhecer toques do estilo de Beatriz na melodia do neto. Lucas, sempre o protetor, fez um breve discurso que surpreendeu a todos com sua maturidade. Antes, a gente achava que família tinha que ser perfeita. Agora sabemos que família é sobre amar uns aos outros, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Enquanto a festa continuava, Helena e Ricardo encontraram um momento quieto para observar sua família. Miguel e João mostravam aos convidados sua exposição de arte e miniaturas. Mateus tocava piano com a avó, enquanto Lucas ensinava Fernando a usar o telescópio. Sabe o que é mais incrível? Helena comentou apoiando a cabeça no ombro do agora marido. Cada um deles encontrou sua própria forma de brilhar. Graças a você, Ricardo respondeu beijando sua testa. Você nos ensinou a olhar além das sombras. Um movimento súbito chamou sua atenção. As crianças haviam se reunido em torno do último quadro em branco da exposição. Miguel, com seus lápis de cor, começava a desenhar a cena do casamento. Não esqueçam a estrela mais brilhante. João lembrou apontando para o céu no desenho. E todas as outras estrelas que nos ajudaram a chegar até aqui, Lucas acrescentou. Como uma verdadeira constelação, Mateus completou, suas mãos ainda nas teclas do piano. Helena observou. As crianças trabalhando juntas no desenho final, cada uma contribuindo à sua maneira única. Miguel com sua arte, João com seus detalhes precisos, Lucas com suas ideias protetoras e Mateus adicionando notas musicais ao redor da cena. O céu noturno acima deles estava perfeitamente estrelado, como se o próprio universo celebrasse a união daquela família especial. Uma família construída não por obrigação ou convenção, mas por escolha, amor e compreensão. E em algum lugar, entre as estrelas mais brilhantes, Beatriz sorria, sabendo que sua família havia finalmente encontrado o caminho de volta para a luz, para o amor
e principalmente uns para os outros.